Boa noite a você que está participando desse segundo Congresso Brasileiro Setembro Amarelo nas Pesquisas Científicas, realizado pelo ICB da UFMG. Meu nome é Murilo, eu sou psiquiatra e quero agradecer, além da sua companhia, de você estar aqui no evento, ao convite que me foi feito pelo professor Amanda Maria Sena Reis, que entrou em contato comigo via Instagram, me fez esse convite, que eu aceitei com muita honra, porque eu sou formado pela Universidade Federal de Goiás e aqui em Goiás a cultura goiana ela transborda, ela passa as fronteiras e chega até nós, e a UFMG é uma referência de qualidade, de história. Então é muita honra para mim estar participando de um evento realizado pela UFMG. Então agradeço a todas as pessoas que participam da organização desse evento. O tema escolhido para trabalhar hoje é a ansiedade. E o título da palestra seria Pânico, né? Medo de morrer ou medo de viver. Uma coisa interessante quando você trabalha com psiquiatria, quando você trabalha com saúde mental, é que para você se comunicar com as pessoas, para você aplicar ciência através do comportamento humano, nós precisamos de ir até o mundo do outro. Ir até o mundo do outro e compreender basicamente como que o outro funciona. Aplicar um método científico ao comportamento. Ciência, basicamente, seria a categoria, né, da forma de ver o mundo, da humanidade de estudar a natureza, de estudar a realidade, de um jeito em que você seja capaz de traçar padrões para a realidade, compreender os padrões de comportamento dos eventos e, com isso, ser possível fazer previsões. Basicamente isso é ciência, né? Ciência é você conseguir entender um padrão dos fenômenos e com aquele padrão você identificar, de preferência dar um nome para aquele padrão de comportamento ou padrão de eventos e a partir daquilo conseguir prever novos eventos. E se puder, melhor ainda, ser capaz de interferir nesses eventos. Ser capaz de abreviar, de antecipar, ou de prolongar, de prorrogar esses eventos, sendo capaz sempre de prever o que vai acontecer. Basicamente isso é ciência, né? Então se eu pego, por exemplo, uma caneta como essa, e falo para você que eu vou abandonar essa caneta, soltar essa caneta, obviamente que todos nós somos capazes de prever que ela vai cair, ela vai descer com um movimento acelerado. Isso é a aplicação de uma lei básica, a lei da gravitação universal, e que ela existe uma força atraindo todos os corpos em direção à Terra. Essa força é chamada gravidade, força-peso, ciência dura, isso é física, né? Essa ideia, ela nasceu ali no Iluminismo, um pouquinho antes do Renascimento, onde nós somos capazes de descrever o mundo não mais com mitos, não mais com fábulas, não mais com ideias pré-concebidas, mas com experimentações, observação e experimentação, e traçando leis. E assim nós fazemos também para o comportamento humano, fazemos para a forma de ser das pessoas. Isso, em psiquiatria, chama-se diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico seria entender o padrão de funcionamento de uma personalidade, de uma pessoa, o padrão de comportamento, de pensamento, né? E a junção de pensamento e comportamento. A gente poderia chamar isso de personalidade e as alterações de personalidade, e, grosso modo isso chama psicopatologia. E quando a gente consegue entender isso, fazer um diagnóstico, a gente traça um padrão e a gente dá um nome para isso, né? Faz um diagnóstico dando um nome para aquela situação e com isso consegue fazer um prognóstico, ou seja, fazer previsões do que a gente espera daquele comportamento. E de preferência, sabendo o diagnóstico, ou seja, entendendo o padrão e conseguindo fazer um prognóstico, entendendo para onde isso vai caminhar, saber interferir nisso, né? Para abreviar, prolongar, evitar situações que nós seríamos capazes de prever, que seriam previsíveis. Basicamente isso é saúde mental, basicamente isso é psiquiatria. Não importa se você vai interferir nas situações com a medicação, com farmacologia, ou com uma psicoterapia, que seja corporal, que seja verbalização, que seja verbal, não importa. Basicamente, essa é a ideia, fazer um diagnóstico
interferir e conseguir prever situações futuras, algumas que você queira evitar, outras que você queira provocar, e saber interferir nisso através de eventos externos. Para isso, para ir até o mundo do outro e traçar padrões de comportamento e pensamento, nós precisamos de comunicação. E a comunicação principal que se faz para isso é a comunicação verbal. É claro que a gente usa também comunicação não verbal, leitura corporal, leitura de todo tipo de sinal e sinonímias que a gente pode utilizar através da observação. Mas não há dúvidas de que a principal forma de comunicação humana é a comunicação verbal, usando palavras. E isso é uma dádiva, claro, é uma maravilha, mas é também suscetível a muitos erros. Erros na hora que você usa as palavras não nos seus sentidos mais estritos. Você amplifica muito o sentido de uma palavra de tal forma que chega a atrapalhar a comunicação. Uma das palavras mais banalizadas, embora quase todas as palavras sejam muito banalizadas, é justamente a palavra ansiedade. Grosso modo, 90% das pessoas que procuram um psiquiatra hoje dirão a esse psiquiatra que ela é ansiosa. E às vezes essa é até a queixa principal. Eu vim aqui porque eu sou muito ansiosa. Eu vim aqui porque eu estou muito ansiosa. Sempre fui muito ansiosa. E aí é necessário que o psiquiatra, para ir até o mundo daquela pessoa e entender esse padrão que essa pessoa está querendo descrever, é preciso que ele investigue o que essa pessoa está querendo dizer com essa palavra, ansiedade. Porque nem sempre é o óbvio, nem sempre é o que se espera. Porque você pode dizer que a ansiedade te faz comer muito. Você pode dizer que a ansiedade te faz ter muita expectativa. A ansiedade te faz ter muita inquietação. A ansiedade te faz ficar muito irritável. Ou seja, é um caleidoscópio de sentidos que essa palavra tem hoje. Basicamente não se come quando está ansioso. A ansiedade é uma prima do medo, e o medo tira o apetite. Ninguém, estou com tanto medo que eu vou comer. Isso não existe, né? A ansiedade é muito próxima do medo. Então as crises de ansiedade, na verdade, elas tiram completamente o apetite. Então quando as pessoas falam que comem porque estão ansiosas, na verdade elas comem por um outro evento. Pode ser um vazio existencial, pode ser tédio existencial, pode ser frustração, mas não exatamente ansiedade. Então as pessoas estão chamando frustração de ansiedade, estão chamando tédio de ansiedade, estão chamando os seus vazios existenciais de ansiedade. E isso é causa de falhas na comunicação. Então você não tem como ir ao mundo do outro e compreender padrões se os sinais que você usa, o código que você usa, ele vem com falhas. Né? E o código é a verbalização. Uma pessoa pode dizer que está muito irritada porque está ansiosa. E pode até ser que aconteça de alguma pessoa ansiosa ficar irritada, mas nas crises de ansiedade mesmo, as pessoas não têm irritação com frequência. Ao contrário, elas ficam mansas, calmas, porque o medo torna as pessoas bem humildes, na maior parte das vezes. É claro que estou falando aqui de um padrão médio, né? Mas não dá para você rimar obrigatoriamente irritabilidade com ansiedade. Não são coisas correlatas, né? Impulsividade com ansiedade não são coisas correlatas, são termos diferentes. Então há de se perguntar no momento da entrevista o que essa pessoa quer dizer com estar ansiosa, o que você chama de ansiedade. E geralmente as falhas elas vão além, porque ansiedade é um fenômeno, pânico é um outro fenômeno, embora o pânico seja oriundo da ansiedade. Nem todo mundo que tem ansiedade tem pânico, não é? Então, pânico e ansiedade não são sinônimos. Medo não é sinônimo de pânico nem de ansiedade. E viver e morrer, nesse caso aqui, as pessoas também confundem, porque grande parte das vezes, quando a pessoa te diz que tem um medo horrível de morrer, ela pode estar querendo te dizer que, na verdade, ela está com medo de viver. Então eu vou tentar aqui lavar as palavras, para que a gente tenha uma noção mais precisa daquilo que a gente quer dizer quando usa um termo desses. E o que geralmente acontece? Claro, é claro que aqui eu preciso guardar o meu lugar de respeito às pessoas que procuram os psiquiatras,
Porque quando eu traço aqui um padrão, eu faço uma tipologia, que é o que a gente vai fazer aqui agora, eu tento padronizar aquilo que as pessoas trazem como ansiedade e padronizar um comportamento. Aliás, os diagnósticos fazem isso, né? Quando você traça um diagnóstico, o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, é uma tipologia. É uma tipologia em que você agrupa pessoas através de características de personalidade semelhantes. É claro que as pessoas não são idênticas, elas têm características gerais. Então a gente precisa guardar o nosso lugar de respeito, porque o que a gente fala aqui não serve para todos. Eu não vou falar de transtorno de personalidade borderline, eu poderia até falar, mas não é esse o tema de hoje. A gente vai falar sobre transtorno de pânico e as suas variações existenciais e vivenciais, e tentar entender um pouco, mas isso não se aplicará a todas as pessoas que sofrem de transtorno de pânico. Seria impossível fazer isso aqui, porque a singularidade de cada pessoa torna uma pessoa única. Portanto, nós teríamos 7 bilhões de possibilidades, né, de transtornos de pânico hoje na Terra. Um pânico para cada habitante, porque nós não teremos duas pessoas com sintomas idênticos, nem com histórias idênticas e nem com prognósticos idênticos. Mas dá sim para a gente falar de forma geral, guardando respeito a cada pessoa. Portanto, se você sofre de transtorno de pânico e algo que eu falar aqui não foi exatamente aquilo que você sente, ou não foi exatamente a sua história, eu já peço desculpas antecipadamente. Mas todas as vezes que você fala de saúde mental e que você tenta aplicar um método científico há situações que não são tão precisas quanto a queda de uma caneta, que é sempre para baixo, vertical, né? Você acaba generalizando conceitos que não são generalizáveis. A gente precisa, porque o método científico é isso, é padronizar. Mas as pessoas não são tão padronizáveis assim quanto eventos duros. Então, é necessário que a gente guarde esse lugar de respeito já no início da fala. Mas, basicamente, nós vamos lavar essas palavras para que esses conceitos eles fiquem mais claros. O primeiro conceito, óbvio, é ansiedade. Ansiedade é um mecanismo humano de proteção. É um mecanismo humano de proteção. Isso é ansiedade. Ansiedade, ela não é, ao pé da letra, uma doença. Ela é um mecanismo importantíssimo para a sobrevivência. Se você imaginar que nós viemos da África 150 mil anos atrás e já tínhamos o código genético idêntico ao código genético que nós temos hoje, significa que se nós pegássemos um habitante da Terra, um Homo sapiens da Terra de 150 mil anos atrás, e fizesse as unhas dele, penteasse os cabelos, colocasse uma roupa nova, colocasse numa cidade, a gente não veria diferença daquilo que a gente enxerga hoje em um de nós. Somos idênticos do ponto de vista genético. Não tivemos mutações nem alterações de genoma perceptíveis ou importantes de lá para cá. Logo, a ansiedade nossa de hoje é a ansiedade nossa ancestral, sempre existiu. Então, se você imaginar que um animal africano chega para beber água ali num rio, ou num poço, ou numa represa, e é atacado por um animal, um crocodilo, pula sobre ele, e ele escapa por pouco, mas consegue escapar. E o crocodilo, então, baixa na água e some e fica aguardando por um novo ataque. E esse animal, ao perder de vista o crocodilo, esquecer aquele ataque, ou seja, o medo passar, e o medo vai durar ali uns 5 minutinhos, 10, que todo mundo sabe o que é medo, essa palpitação, esse desespero, o pensamento fica acelerado para você fugir e achar uma situação de defesa rápida. Então o pensamento acelera, sua pressão arterial sobe, o seu batimento também fica mais rápido, a sua respiração fica mais rápida, a sua mão fica suada para que você agarre a presa ou para que você se desvencilhe de alguma coisa, suba numa árvore, então aumenta o atrito na mão. Então é toda uma situação que te prepara para fugir ou lutar. Mas essa reação, uma reação emocional, ela não dura muito tempo, dura alguns minutos. Então o animal que foi atacado pelo crocodilo, ele vê o crocodilo sumir, o medo vai passar, né, porque vai passar mesmo, e ele simplesmente vai lá tomar água de novo. Ou seja, ele vai se expor ao mesmo risco novamente, no mesmo lugar.
E o crocodilo está lá esperando. E talvez num segundo ataque o crocodilo já não erre o bote. Isso com o ser humano é impossível acontecer. Por quê? Porque o ser humano guarda a memória. E provavelmente ele vai ficar com medo de tomar água em qualquer outro lugar, depois de sofrer um ataque como esse. No mesmo lugar ele não volta nunca mais. Agora, em qualquer outro lugar, ele vai ter medo. Por quê? Porque ele é capaz de imaginar que exista algum perigo. E esse medo imaginário, que não é irreal, não é estúpido, não é idiota, não é nada disso. É um medo imaginário, mas que tem um pé muito fincado na realidade. Por quê? Porque ele já foi atacado por um crocodilo. E nada impede que em outro lugar também tenha crocodilos ou outras feras que possam atacá-lo. Então, quer dizer, a ansiedade é esse medo não muito preciso, meio imaginário, flutuante, que em alguns dias vem com mais intensidade, outros dias vem com menos intensidade, mas que te prepara para uma ameaça que não é específica, que não é tão precisa. Então o medo tem uma causa bem localizada. O medo está ali, você entende exatamente por que você está com medo. Está com medo de apanhar do seu pai porque saiu mal na prova. Hoje em dia isso não acontece mais, mas na minha geração acontecia muito. Então você está com medo de algo que é muito específico e assim, localizado. A ansiedade não. A ansiedade ela é obscura. Tem causa? Tem, mas nem sempre é tão fácil de se detectar. Na verdade, tem os olhos voltados para o futuro, algo que ainda pode acontecer, não necessariamente vai acontecer, mas que gera na pessoa a sensação fisiológica do medo, mas não tem as causas tão específicas quanto o medo. Basicamente, esse evento é a ansiedade. Então, quando você fala, eu sou muito ansioso, significa que você vive reações psicológicas e fisiológicas ligadas ao medo, sem que causas detectáveis e objetivas e imediatas sejam detectáveis naquele momento. Então, existe algum motivo para você sentir os sintomas de medo. Claro que existe, mas o motivo não é tão facilmente identificável. Talvez seja meio obscuro e talvez nem você mesmo compreenda por que você está assim. Isso é ansiedade. Pouquíssimas pessoas trazem esse conceito de forma tão clara na cabeça quando falam eu estou ansioso. Então é necessário que o terapeuta, o médico, o psicólogo ou qualquer profissional de saúde que vá lidar com uma situação como essa, pergunte para a pessoa o que você chama de ansiedade. Porque você pode se surpreender com a resposta. Pode ser que a pessoa te conte algo que não tem nada a ver com ansiedade. Não tem nada a ver com esse evento que eu acabei de descrever. Então, esses sintomas fisiológicos da ansiedade, palpitação, aumento de pressão arterial, aumento da acuidade visual. Então as pessoas às vezes falam que a vista está embaçada, mas na verdade é porque a vista está em túnel. Você consegue visualizar só uma coisa, que seria o lugar onde você vai tentar a fuga ou você vai tentar um ataque. Então fica tudo diferente. A pupila dilata um pouco para entrar mais luz. O pensamento fica acelerado para achar uma saída rápida para uma situação de ameaça. Só que você não identifica a ameaça. A ameaça é interna. Se você imaginar então que você vai beber água hoje num filtro e que não tem um crocodilo saindo do filtro, pelo menos eu espero que não tem a chance de ter um crocodilo saindo de um filtro. Então, em teoria, a ansiedade seria um fator desnecessário na nossa vida hoje. Para um olhar menos atento, talvez você poderia ver, mas para que a gente tem ansiedade? Não precisa mais de ansiedade, é um mecanismo ultrapassado, é um mecanismo pré-histórico que hoje já não faz sentido. Mas não é bem assim. Porque nós temos sim os riscos da contemporaneidade, né? Risco de um acidente de carro, risco de um assalto, risco de contaminação por um vírus, nada mais atual que isso, e vários riscos que a gente pode. E aqui eu entro com outros riscos que não são tão facilmente detectáveis assim, porque são riscos existenciais. A gente nasce hoje em uma cultura que tem inércia, né? Então, se você é uma mulher e tem 20 anos, as pessoas vão chegar, e aí, tá namorando? Se você tem 25, e aí, já casou? Se você tem 30, e aí, já tem filho? Se você tem 35, mas e aí, já operou? Se você tem 40, e aí, como é que estão sua família, seus filhos? Já tem neto? Já tem
As coisas vão evoluir. Existe uma expectativa. Se você é um homem, e aí? Já entrou na faculdade? Já tem emprego? Já se casou? Tem filhos? E aí? Já juntou seu primeiro milhão? Já tem uma... Então, existe uma tendência inercial de comportamento que é ditado pela sociedade, pela vivência em grupo. E as pessoas, elas se pautam nisso. Então, basta você olhar no Instagram, voltando aqui ao Instagram, que você vai ver pessoas postando foto do que comem, postando foto das viagens de fim de ano, ou de meio de ano, das férias, viagens para outros países, viagens para praia, né? Minas Gerais também é um lugar que não tem praia. Então, assim como Goiás, as pessoas querem a falta, né? Desejam aquilo que não tem. Como não tem praia, o que é o passeio do goiano? É ir para a praia, né? O passeio do mineiro, ir para a praia. Não todos, eu, por exemplo, não gosto de praia, mas existem pessoas que passam um ano esperando ter uma semana para ir para a praia. E aí ficam vendo as fotos dos outros que foram para a praia e ficam desejando aquilo. E se não forem para a praia, é como se a vida delas não fosse um sucesso. Aliás, essa palavra é uma palavra muito importante para isso que a gente está conversando agora. Porque existe um conceito de sucesso, existe um conceito de vida que deu certo, existe um conceito de melhorar de vida, muito ligado a finanças e muito ligado também a relacionamentos bons, né? Relacionamentos que deram certo, a uma certa estética corporal, né? Uma certa capacidade de domínio, né? De poder, de prestígio social. E tudo isso são expectativas que são colocadas na gente desde muito cedo, né? O menino é muito inteligente, vai ser médico esse menino. Aí se for médico mesmo, vai estudar medicina. Tem aquele negócio do vestibular, né? De ter que se preparar para o vestibular, quer entrar numa universidade muito concorrida. E aí passa 1 ou 2, 3 anos no cursinho, todo mundo ali naquela expectativa sobre a pessoa. E depois ela entra na faculdade e começa a estudar medicina, ou começa a estudar um curso muito concorrido, depois ela vai se preparar para o mercado de trabalho. E como é que é se dar bem nesse mercado de trabalho? É ganhar muito dinheiro, é ter destaque num hospital muito apreciado, e por aí vai. E são convenções sociais e ideias pré-concebidas de sucesso que as pessoas elas compram sem muita reflexão. Então, às vezes as pessoas entram numa paranoia coletiva do que é o sucesso. Talvez hoje empreender, né? Ser um empreendedor, ser livre, né? Adquirir a liberdade financeira. Mas antes, para adquirir essa tal liberdade financeira, as pessoas se aprisionam no trabalho. E aqui nada contra as pessoas que se aprisionam no trabalho, se for uma escolha dela, né? Mas o que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas escolhem sem estar escolhendo, na verdade, deixam que escolham por elas. E quando as pessoas deixam que outras, ou que uma cultura escolha por elas, na verdade elas são prisioneiras. E aí, os desafios que vêm pela frente são desafios que estão mais assim como uma expectativa dos outros que você precisa provar que pode. Então não é muito raro alguém se formar, pegar o canudo e entregar para o pai. Toma, esse era o seu, agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Ou seja, essa pessoa lutou, fez um vestibular, fez uma faculdade inteira só para provar que podia, né? Só para mostrar que não era incompetente. Aí pega o canudo, entrega para o pai, agora eu vou viver a minha vida, porque até agora então viveu qual? A do pai, né? Muitas pessoas passam a vida vivendo a vida de outros. E existe um período da vida em que essas pessoas começam a tomar consciência disso. Geralmente ali na adolescência, onde as pessoas começam a tomar consciência de que existem expectativas a respeito dela. Que a vida de fato existe, que não é uma história da carochinha. Na infância, as pessoas vivem um mundo de fantasia, né? Totalmente. Então, na infância, a gente vive um mundo assim. O Papai Noel existe, o Coelhinho da Páscoa existe, né? Todo mundo é bom, todo mundo é legal, ninguém morre, né? Tanto é que para a criança virou estrelinha, foi para o céu. Então a criança lida muito pouco com a realidade. Isso vai mudando na adolescência, os adolescentes começam a ter noção da realidade, às vezes até se afastam um pouco dos pais, porque começam a ver defeito nos pais, começam a ver que a família não é ideal, que não é perfeita. E isso às vezes é um choque para os adolescentes, eles se afastam um pouco e começam a ver os limites do mundo e ver que existem situações, mas ainda vem com muitas, ainda é uma visão híbrida.
o real e a fantasia, eles se misturam. Então, assim, eu nunca mais vou arrumar uma namorada como essa, eu nunca mais vou me recuperar. Então é muito frequente ouvir isso em adolescentes, a contagem do tempo deles é tudo ou nada, é para sempre ou nunca mais. Isso é muito frequente entre adolescentes. À medida que vai amadurecendo, a pessoa vai perdendo cada vez mais contato com as fantasias e, é o que se espera, vivendo mais no mundo real, sendo mais maduro, mais presente. É isso que se espera de uma pessoa adulta, embora você deve estar pensando aí, mas meu pai não passou por isso, meu avô, meu tio, aquele fulano, são eternos adolescentes. Tá, existem pessoas assim, sem dúvida, mas a maior parte tende a viver cada vez mais a realidade. E nesse intervalo da adolescência para a idade adulta, nesse momento, que é um grande vestíbulo, né, que é uma grande entrada numa nova fase, é que acontece a maior parte das crises de pânico. Porque a pessoa realmente percebe, né, que os desafios são reais, que ela tem que mudar, que tudo aquilo que ela viveu até aquele momento era meio que uma brincadeira, era uma fantasia, e que daqui para frente ela vai viver o que de fato ela precisa viver, que tem desafios, que ela precisa pôr para fora o potencial que ela tem, trabalhar para adquirir as coisas não vão acontecer do nada, ela precisa de se empenhar para depois ter um resultado. Então essa visão começa na adolescência, e esses desafios dessa mudança de fase, desse renascer, né, de deixar a criança morrer para nascer o adulto, muitas vezes são acompanhados de mortes psicológicas mesmo, de mortes imaginárias, de mortes simbólicas. E as crises de pânico muitas vezes são isso. Então, a ansiedade tem início, na maior parte das vezes, durante a adolescência. E a ansiedade, que são essas reações que eu expliquei, que eu defini no início, vejam bem, podem vir acompanhadas de crises de pânico. Podem vir acompanhadas de crise de pânico. O que seria uma crise de pânico? Inclusive, olha a caneca, ansiedade, culpado ou inocente? Ansiedade é culpado ou inocente? As crises de pânico são as leituras psicológicas que se faz das crises de ansiedade. Então, uma pessoa que paroxisticamente, ou seja, vez ou outra, sem marcação, sem ser sempre no mesmo período, sem ser periódico, ela tem uma crise, uma reação autonômica, né, o corpo todo borbulha, o pensamento acelera, só que essa pessoa ela pode simplesmente falar, nossa, mas eu estou estranho, que esquisito, meu corpo não está reagindo normal, eu estou diferente. Ou essa pessoa pode ficar apavorada com essas reações que ela está tendo. Ela pode perceber o próprio corpo como uma bomba relógio, que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E ela pega toda a leitura psicológica da tragédia que ela está vivendo, que é a mudança de fase, que é sair das certezas da infância e ir para as incertezas da idade adulta, e ela pegar e simbolizar isso tudo numa crise de medo, de pânico. Ou seja, ela faz uma leitura psicológica dos sintomas como o fim da linha. E passa a ter medo da próxima. A gente chama isso de ansiedade antecipatória. Medo da próxima crise. Mas por que essa pessoa teve essa crise? Por que essa pessoa está ansiosa? Ela está ansiosa e ela lê aquilo como medo de morrer, porque os sintomas são horríveis. Se alguma pessoa que já teve uma crise de pânico sabe que é paralisante. É um horror, é absurda a sensação. A sensação é de morte iminente ou de perda de controle. Então é como se a pessoa fosse, de repente, ou morrer daqui a 1 ou 2 minutos, ou enlouquecer. Então, muda a vida de qualquer pessoa. Tanto é que quando você pergunta se a pessoa já teve uma crise de pânico, se ela realmente já teve, ela descreve a primeira. Mas ela descreve com, assim, riqueza de detalhes. Eu estava de manhã na minha casa, comendo um bolinho de chuva e tomando um Guaraná Mineiro. E, de repente, aí ela descreve, de repente eu comecei a sentir isso, comecei a sentir aquilo. Então, é muito vívida a memória, porque a crise é muito marcante. Mas esse pânico, que é a leitura psicológica de uma crise de ansiedade, tem pessoas que têm crises de ansiedade e não fazem essa leitura.
Você percebe que a pessoa está passando mal, que ela está estranha, mas ela fala, será que eu estou com gripe? Será que está acontecendo? Estou estranho. E simplesmente ela não liga, ela não conecta o disjuntorzinho do medo e do pânico. Talvez porque geneticamente ela não foi forjada assim para ter crises de pânico. Talvez porque a leitura familiar que ela tem dessas situações seja uma leitura mais natural, que é natural se sentir isso, tal. Ou por outro motivo qualquer, uma pessoa que tem uma religiosidade maior, pode ser que aconteça, sim. Ela confia que se acontecer alguma coisa, está entregue na mão de Deus, tenha fé. Não que fé seja aqui, não estou fazendo aqui uma apologia a ter fé, não, fora disso. Então, que é uma possibilidade uma pessoa ter todas as descargas adrenérgicas de uma crise de ansiedade e não desenvolver o pânico. Pode sim, pode acontecer, e é muito frequente. Você percebe que a pessoa tem essas crises porque ela te conta en passant. Não é a principal queixa dela ao ir ao psiquiatra. Às vezes as queixas são outras e ela te conta que está tendo situações assim, você percebe que são crises de ansiedade, só que não chega a fazer pânico, porque o pânico é esse pavor, é esse desespero, é essa coisa absurda que a pessoa passa a pressentir novas crises e fica paralisada, igual um gato escaldado, com medo de tudo. Tudo que vai acontecer daqui para frente é apavorante e isso sim pode se converter numa síndrome do pânico, ou seja, crises de pânico repetidas por ansiedade antecipatória. Pode acontecer. Agora veja bem, essa ansiedade veio de quê? Medo de morrer? Não, a pessoa não tem ansiedade atualmente, se bem que durante a pandemia pode até ser que sim, mas na maior parte das vezes, um adolescente não tem medo de morrer. Então por que o que eu estou querendo dizer? Ele tem medo de morrer durante a crise, mas ele não estava com medo de morrer, de repente o medo de morrer virou uma crise de pânico. Não, ele desenvolveu a ansiedade e durante a crise de ansiedade ele leu que aquilo estava colocando a vida dele em risco. Mas o que fez ele ficar ansioso? Lembrando que a ansiedade é a sua preparação para alguma ameaça. O que estava ameaçando essa pessoa? Era a morte ou era a vida? E aí eu pergunto, o pânico é medo de morrer? Sim, mas ele é oriundo não do medo de morrer, ele é oriundo do medo de viver. Então, é o olhar para o futuro e a incerteza. Mas como uma pessoa pode ter medo de viver? Porque a vida é cheia de expectativas. E nem sempre as expectativas são próprias. Então, a pessoa tem medo de errar. Como é que a pessoa tem medo de errar? Sim, ela tem medo de errar nas escolhas. Ela tem medo de errar nas opções que ela vai ter. Ela tem medo de decepcionar a si mesma ou a alguém que ela ama. Ela tem medo de não ser aquilo que espera, de ser um fracasso, de ser uma fraude. E isso é muito frequente nos adultos jovens. Medo da fraude, medo de aquilo que ela mostra para os outros não ter coerência com aquilo que ela de fato é. E quando uma pessoa tem medo de não ser coerente, tem medo de não ser íntegra, no sentido de integridade, de ser uma só, na frente de uma pessoa, na frente da outra, de todas essas personas, elas não terem uma amarração, não terem uma costura que fazem uma integridade da pessoa, ela pode sim passar a cultivar pensamentos que vão aos poucos minando a sua segurança e ela tem medo de não ter escolhido o curso superior que vai fazer ela feliz. Às vezes esse curso superior vai fazer o pai dela feliz, mas ela fica lá dentro se martelando, mas esse é o curso que eu queria? Ou esse é o curso que meu pai queria? Mas esse é o curso que vai dar mais dinheiro. Esse é o curso que vai fazer eu melhorar de vida. Interessante isso também, que melhorar de vida quase sempre, ela diz assim, fulano melhorou de vida, ou seja, fulano ganhou dinheiro. Dificilmente você vai falar que fulano melhorou de vida porque ele estudou bastante, está mais sábio, ou porque ele arrumou um relacionamento muito legal e está casado com uma pessoa muito bacana, que ele melhorou de vida. Não. Melhorar de vida quase sempre é ganhar muito dinheiro. E se por acaso, para uma pessoa, o sonho não seja ganhar muito dinheiro? E se uma pessoa não tiver isso como prioridade? E uma pessoa muito inteligente que queira ler muito e que queira entrar em contato com vários aspectos dela mesma, mas que
prefira ter um jardim e que prefira meditar sobre a vida e ter um emprego público, de preferência de meio expediente, que possa dar a ela a oportunidade de fazer tudo isso que ela quer. Mas é claro que ela estará frustrando alguém, porque as pessoas colocam, especialmente se ela é muito inteligente, as pessoas colocam expectativas sobre ela. E mesmo que ela esteja vivendo aquilo que ela quer, ela terá dúvidas sobre se realmente é aquilo que ela quer, ou se ela está com preguiça, ou será que ela não é muito competente, ou será que ela... E essa dificuldade em fazer uma escolha autêntica e ficar brigando entre a autenticidade do próprio ser e a alienação, e aqui eu entendo por alienação um alien mesmo, o alien é o estrangeiro, aquele que vem de fora e toma a vida da pessoa e decide por ela, e grande parte de nós toma decisões alienadas por um relacionamento abusivo, que pode ser um relacionamento afetivo, erótico, mas pode ser um relacionamento com os pais, relacionamento com a sociedade, relacionamento com um grupo de amigos, que faz algo que não faz parte dele, mas faz porque não quer passar vergonha, faz porque não quer decepcionar outra pessoa, faz por N motivos, mas que não foi uma escolha dele. E uma pessoa que faz isso, ou que deixa de fazer, porque é muito autêntico, eu não vou fazer porque isso não é do meu feitio, mas os outros, o grupo está fazendo, a família está fazendo, a sociedade inteira está fazendo, e você fica inseguro, porque existe sim um conceito de manada, está todo mundo indo para cá, existe uma tendência da gente ir junto, porque é mais seguro, mas às vezes você não quer ir junto com todos, quer vir para cá sozinho, e você vai ficar inseguro, e talvez esteja decepcionando muitas pessoas. Então, o ser humano é um bichinho muito complicado, porque não tem um lugar de existência para o ser humano que seja determinado. Então, todo gato mia, todo cachorro late, toda goiabeira dá goiaba. Mas não tem como eu falar que todo ser humano, porque cada ser humano tem tendências próprias e é responsabilidade do próprio ser humano identificar essas tendências, fazer as escolhas adequadas e caminhar, se esforçar para chegar o mais longe possível e excelente dentro dessas próprias tendências. Então observe que existem lá suas complicações em ser humano, porque não é determinístico logo que você nasce como que você vai ser. Algumas coisas sim, a cor da pele, né? A cor do olho, né? Algumas coisas, né? Se o cabelo é liso ou não, mas a maior parte do ser humano ele vai sendo definido durante a vida. É muito diferente a vida de um médico com a vida de um artesão. É muito diferente a vida de um engenheiro com a vida de um músico. É muito diferente a vida de pessoas que escolheram caminhos diferentes. A vida pode ter nuances muito diferentes. E as pessoas ficam inseguras nessas escolhas. Isso explica o medo de viver. Medo de viver, porque viver encerra escolher. E escolher significa ter um caminho. Mas quando você escolhe um caminho, você abre mão das outras portas todas. Então, quando você escolhe uma mulher para você amar, você abre mão de todas as outras mulheres do mundo. Pode ser que naquele momento você esteja completamente cego de paixão e é isso que eu quero. Mas fatalmente vai chegar um momento em que a paixão ela vai esmaecer. E você começa a ver que na verdade foi uma escolha e essa escolha tem um valor, mas que você abriu mão de outras. Quando você escolhe uma profissão, você abriu mão das outras profissões. Eu, por exemplo, queria ser piloto de Fórmula 1, mas sou médico. Talvez não tivesse tido sucesso como piloto de Fórmula 1, mas era o que eu queria. Hoje eu não tenho mais como ser, eu tenho 45 anos de idade. Aos 45 anos, se eu entrar no kart de Fórmula 1, é provável que a osteoporose já começa a quebrar os ossos nas curvas. Mas eu realmente gostaria de ter sido um piloto de Fórmula 1. Mas eu fiz uma opção por ser médico. Eu fechei uma porta querida para mim. É claro que eu poderia ser outra coisa também, eu poderia ser astronauta, mas eu nunca quis ser astronauta, não faz parte. Hoje eu penso, eu não queria ser astronauta, até ter um pouquinho de claustrofobia, ficar preso numa estação espacial. Então, para mim não é uma perda relevante, mas não ter sido piloto de Fórmula 1 é uma perda muito relevante. Eu realmente gostaria de ter sido, mas não fui. Então é uma dor que a gente carrega. E quantas dores você não carrega pelas escolhas que você fez e que agora não são mais opções? Porque a escolha que você fez fechou essa porta.
O adolescente está fazendo essas escolhas. Ele está, naquele momento, abrindo e fechando portas que talvez nunca mais possam ser revisitadas. E isso é, sim, fonte de ansiedade. Isso é, sim, fonte de incerteza. Isso é, sim, fonte de medo. Medo do fracasso. Medo do insucesso. Medo do distanciamento de si mesmo. E é claro que quando nós nos sentimos ameaçados, e agora não só no sistema físico, mas também psicológico, qualquer ameaça, ela é lida por nós como ansiedade. É uma coisa obscura, mas que nos traz insegurança, medo. Então, na verdade, ansiedade pode ser lida como um medo de viver. Porque viver encerra alguns riscos existenciais. Não só risco de morte, riscos existenciais. Risco de não chegar ao lugar onde você de fato queria chegar. Dentro dessa leitura, o pânico pode sim ser entendido como uma mistura de medo de morrer, do ponto de vista simbólico, para representar o medo de viver a vida que você não gostaria de viver. O medo de escolher e fazer uma escolha errada. O medo de fazer uma escolha inautêntica. É o momento da sua vida em que você não se conhece o suficiente para que você entre nessa nova fase com segurança. Então, quanto mais cedo você obriga uma pessoa a fazer escolhas importantes e determinantes sobre a vida dela, mais propício à ansiedade essa pessoa ficará. Por quê? Porque talvez ela não saiba exatamente o que ela quer. E essa consciência ou essa semiconsciência de que você está fazendo uma escolha que vai determinar o seu futuro, e muitas vezes você verbaliza isso, que futuro você quer ter desse jeito, para onde você quer ir com esse seu comportamento, leva para o adolescente, é que eu não estou dizendo que não deve fazer isso, não estou fazendo juízo de valor aqui, eu estou fazendo uma constatação fenomenológica de que é assim. Se deve ser ou se não deve, se isso é inevitável ou não, é uma discussão para um outro pôr do sol. Nós estamos falando hoje sobre o medo das escolhas, medo de viver. E que de fato ele existe, você está percebendo que ele existe, e que pode representar uma ameaça psicológica. E para algumas pessoas mais suscetíveis geneticamente, essa ameaça psicológica pode ser lida como pânico. Então, quando você vir, ou quando você viver uma crise de ansiedade, se você viver uma crise de pânico, não cabe aqui você falar assim, mas que bobagem, não tem nada aqui. Não é bem assim. Não é uma bobagem. É um momento psicológico importante que essa pessoa está passando. É um momento em que ela está tomando decisões importantes sobre a própria vida, e mesmo que ela não esteja tomando decisões, não tomar decisões já é uma decisão de ficar parado e não caminhar. E ela já percebe isso como medo do fracasso. Medo da leitura que vão fazer dela e medo da leitura que ela mesma vai fazer de si daqui a algum tempo. Então eu diria que não viver a ansiedade é uma excelente fórmula para um fracasso. Porque a ansiedade, e voltando aqui à minha caneca, é culpado ou inocente? Eu imagino, dentro dessa leitura, que a ansiedade é profundamente inocente. Não é ela quem te paralisa. Na verdade, ela te mostra o perigo. Cabe a você, a mim, a cada um de nós, identificar o próprio perigo sozinho ou com a ajuda de um terapeuta, com a ajuda de leitura, com a ajuda de palestras como essa, identificar qual é o risco existencial ao qual você está se colocando quando faz suas escolhas. E quando você também não faz escolhas, você também está no risco existencial. Porque não fazer escolhas, abrir mão das escolhas, é dar vazão para a tirania de alguém sobre você. Se você não faz escolhas e sua vida vai caminhando, você procrastina as escolhas, alguém fará essas escolhas por você. E você será tiranizado, ou por uma sociedade, ou por uma rede social, ou pela expectativa de um grupo de amigos, por um relacionamento abusivo, onde alguém escolhe as coisas por você, por alguma figura parental muito forte, um pai, uma avó, uma mãe, que dita o que você deve fazer, e quando dita o que você deve fazer, isso significa uma ditadura. Uma ditadura que pode ser disfarçada de carinho, de amor, de proteção.
mas que existe. E essas ditaduras também, quando você deixa de fazer suas escolhas e alguém faz por você, também levam à ansiedade, porque afinal de contas você não está caminhando os caminhos pelos quais você queria caminhar. Dentro da leitura religiosa, muitas pessoas falam que você não está vivendo os dias que Jesus Cristo escolheu para você. Esse é um jeito religioso, bonito, poético, de falar a mesma coisa. Se você não vive os dias que Jesus Cristo escolheu para você, significa existe uma realidade que foi escolhida para você. Não importa que instância escolheu, a sua vocação, não importa como que você vê, como você enxerga esse fenômeno. Se foi Deus, se foi Jesus Cristo, ou se é uma vocação interna, uma tendência natural, não importa. Mas existe uma ideia cosmológica que vem da Grécia, que existe um lugar em que você é mais potente, que você é mais feliz, que você tem excelência. E que nesse lugar você vai ser feliz. E existe um medo de não chegar a esse lugar. Existe um medo de não estar lá. E o medo de não estar lá, o medo de não encontrar a felicidade, ou a excelência, ou a existência que vale a pena, esse medo pode fazer as pessoas terem crises de ansiedade. E nesse caso, então, a ansiedade é um alerta de que você não está caminhando para o rumo que você precisa. Então, se é que existe um lugar existencial de potência guardado para cada um de nós, quando nasce uma pessoinha, já existe ali um lugar guardado para ela, esse aqui vai ser nadador, esse vai ser médico, esse vai ser palestrante, esse vai ser professor. Por quê? Porque o talento que ela nasce já leva ela para esse lugar natural, ou já tenta carregar ela para esse lugar. Se existe isso, a ansiedade é uma campainha, é uma dádiva celestial para que a gente possa, com o desconforto, perceber, eu não estou caminhando para onde eu deveria. Então eu devo achar aqui, devo ajustar a minha vida para que eu consiga chegar a esse lugar. Então é um jeito diferente, é um jeito bonito, é um jeito poético de você enxergar as crises de ansiedade, não como um medo de morrer, que é a sensação momentânea, mas como um medo de viver a vida que você não gostaria de viver. Tá bom? Era essa a contribuição que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E é isso. Tudo de bom? Eu acho que vai ter um momento para perguntas. Eu vou estar online aqui para responder alguma pergunta que porventura possa aparecer. Mas se não tiver nenhuma, desde já, eu agradeço a oportunidade. Tá? Um abraço. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.